Mas hoje eu tenho uma palavra de Deus no seu coração e eu espero que ela encontre abrigo no teu coração, espero que ela entre na tua vida, espero que ela faça parte, né, da tua história e te transforme de alguma forma, que toque no teu coração e te traga realmente um renovo através daquilo que é a palavra de Deus para o nosso coração nessa manhã, tá certo? Amém? Amém. Eu quero lembrar de um assunto muito importante. O tema hoje para a nossa mensagem é a luz do mundo. A luz do mundo, tá bom? Nós somos chamados para iluminar esse mundo que está em trevas. Você e eu fomos chamados para iluminar um mundo que está jazendo, está morrendo nas trevas, mas eu e você precisamos nos levantar e sermos essa luz que Deus tem chamado. Lá no alto do Monte das Oliveiras, a Bíblia narra que Jesus fez uma pregação muito grande, um ensino. Ele é chamado de o Sermão da Montanha. Lá no monte ele reúne as pessoas ali, uma grande multidão, e ele fica quase que o dia todo pregando, ensinando, falando. E ele tem uma parte desse sermão que é muito interessante, que está em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 14, que ele vai dizer o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim também resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Amém? Amém. Então, do alto daquele monte, Jesus não entregou apenas um discurso, mas ele libera ali um manifesto do reino. Ele fala sobre sermos o sal da terra, ele fala sobre sermos a luz do mundo, ele fala sobre sermos justos, ele fala sobre amarmos a justiça, amarmos a sua casa, amarmos a sua presença, ele fala para a gente não andar ansioso por coisa alguma, ele vai dando muitas lições. Mas eu quero parar nessa lição especial, nessa manhã, e trazer para a gente um entendimento sobre o que é ser a luz do mundo, o que é ser a luz num mundo como esse que nós vivemos. E veja, Jesus não está ali naquele monte motivando pessoas especiais. Ele não chamou para aquele monte, para aquele sermão, aquelas pessoas mais inteligentes da cidade. Ao contrário disso, eram os seus discípulos mais simples que estavam caminhando com ele e que naquela manhã pararam para ouvir o sermão que ele tinha para apresentar. E ali naquele sermão ele diz para aquelas pessoas: vocês são a luz do mundo. É engraçado isso, porque ele não chamou os juízes da cidade, os advogados da cidade, os médicos da cidade, os empresários da cidade, e disse: olha, vocês são a luz do mundo. Ele chamou os simples. Ele chamou as pessoas comuns. Eram pescadores, eram lenhadores, eram carpinteiros, eram pessoas comuns. Eram plantadores, eram pessoas comuns, pessoas do dia a dia, pessoas normais, pessoas comuns, pessoas como nós, como eu e você, pessoas comuns, pessoas que aparentemente você olha e diz assim: são pessoas normais, não vejo ninguém especial aqui, não tem um doutor, não tem um físico, não tem um astronauta, não tem um médico super famoso, não. Quando Jesus falou, ele falou com pessoas comuns. E é muito interessante isso, porque Deus, ele não busca os melhores, os especiais ou aqueles mais capacitados. Ele gosta de trabalhar com aqueles que estão ao seu redor, com aqueles que estão dispostos a andar com ele. Então, nesta manhã, Deus também quer falar o mesmo para mim e para você. Deus, na verdade, ele não diz para aquelas pessoas: olha, vocês serão a luz do mundo. Olha, se vocês fizerem assim, vocês vão brilhar. Se vocês andarem em oração 24 horas por dia, vocês vão explodir no poder e no não. Não. Ele disse: vocês são. Vocês já são a luz do mundo. Então, não espere que algo super importante aconteça na sua vida para você dizer: meu Deus, eu sou a luz. Não, você já é essa luz. Você já é essa luz. O que você precisa fazer agora é deixar essa luz brilhar.
Volta no texto para mim do versículo 16, por favor, Leandro. Da mesma forma, suas obras devem brilhar para que todos vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Nessa manhã, querido, deixe a sua luz brilhar. Aprenda a deixar a sua luz brilhar. Mas, pastor, eu sou tão pequeno, sou tímido, eu tenho medo até de falar com as pessoas. Como que eu vou ser luz? Como que vai brilhar? Como que vai ser isso? A questão, querida, é que eu e você sempre achamos que não podemos, quando, na verdade, Deus já nos deu essa capacidade. Deus já nos ungiu para isso. Deus já nos declarou sobre as nossas vidas. Você é luz. Ele não disse você será, você um dia vai ser, se você se preparar, se você melhorar, se você crescer. Não. Você é a luz do mundo. Amém? Então, fala para essa pessoa que está do teu lado aí. Acorda aí, filho. Você é a luz do mundo. Isso. Você foi chamado para impactar e não para se esconder. O problema nosso é que a nossa tendência normal não é nem se esconder, mas é ficar quietinho no seu canto, para que, de preferência, alguém não me veja. Quem não age assim? Você entra numa festa, num lugar que você não conhece ninguém, você vai num cantinho assim, fica ali quietinho. Se ninguém falar comigo, melhor, não é? Não, nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para deixar brilhar a nossa luz. Deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca ouviu de alguém, por exemplo, você está num ambiente e as pessoas dizem assim, puxa, quando você chega a coisa parece que fica melhor. Quando você chega parece que você traz uma luz. Quando você chega parece que você traz uma paz. Quando você chega parece que você traz alegria. Quando você chega parece que ilumina o ambiente. Vocês já não ouviram isso alguma vez? Hã? Se não ouviu, está precisando ouvir. Se não ouviu, sabe por que você não ouviu? Porque você está fazendo aquilo que a Bíblia diz. Você acende a vela, acende a lâmpada, mas bota aquele abajur em cima dela. Né? A gente faz isso em casa, né? Você põe a lâmpada lá, mas põe um abajur em cima para quê? Para não iluminar tanto, né? Que você não quer tanta luz assim, né? Você quer que ela fique mais apagadinha. E Jesus está dizendo para mim e para você o quê? Não faça isso. Deixe a sua luz brilhar. Deixe a sua luz brilhar. E é interessante que a luz, ela não precisa fazer força para vencer as trevas. Você já viu alguma luz se esforçando assim para acender, para a escuridão ir embora? Já viu? Não. Basta ela acender, que a escuridão se vai. Então eu e você já temos essa chama. Eu e você já estamos acesos. Eu e você já fomos chamados por Jesus para sermos a luz por onde nós andarmos. Então, para de ser tímido, para de se esconder, para de colocar um abajur sobre a sua luz e deixa aquilo que Deus depositou na sua vida esparramar para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Simplesmente transborde aquilo que Deus colocou em você. Simplesmente transborde. Você foi chamado para impactar e não para se esconder. Jesus, ele comparou você a uma cidade colocada no alto do monte. Ele fala, pode a gente esconder uma cidade que foi construída no alto de um monte? Pode? Não pode. Você é crente, você é filho de Deus, você é a luz do mundo. Não dá para esconder você. Quer ver como não dá para esconder você? Você já tentou fazer alguma coisa errada? Parece que eles vê. Todo mundo está fazendo errado. Aí você faz errado e eles olham para você e falam assim, olha lá, está fazendo errado. E é crente, hein? Não é assim ou não? É assim ou não é? É assim. É assim. Por quê? Porque você é a luz, querido. Todo mundo lá é treva, todo mundo vai, tá tudo bem. Mas quando a luz deixa de brilhar, eles enxergam na hora. Porque as trevas eles já estão acostumados. Ver a escuridão para ele já está tudo normal. Todo mundo é ruim, todo mundo mente, todo mundo bagunça, todo mundo faz errado, todo mundo se prostitui, todo mundo... Mas quando o crente deixa apagar um pouco a luz, meu Deus, você não pode, você é crente. Não é assim? Porque você não pode esconder aquilo que Deus já depositou na sua vida. Aquilo que Deus colocou em mim, em você, ele transborda. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Então não tem como esconder, não tem como parar, não tem como segurar isso que Deus já colocou na minha e na sua vida.
Eu sei que você está tentando aí ficar quietinho, esconder. Não vou falar para ninguém que eu sou crente, eu não vou falar para ninguém que eu sou cristão, eu vou ficar aqui quietinho e tal, e assim ninguém vai zombar de mim. Não adianta. Você tem um brilho, você tem uma luz, você tem uma unção, você tem uma presença, você tem um poder, você tem uma autoridade. Ninguém pode impedir essa luz de brilhar. E não adianta você tentar esconder, as pessoas vão ver. Porque não é você, é aquilo que você carrega. Não sou eu, porque não. Porque eu sou bonito, pastor. Não, não é nada disso. Tenha santa paciência. É porque Jesus está em você. É porque a presença de Jesus transforma o seu coração. É porque o poder, a autoridade de Deus muda a minha forma de agir. Por isso você entra no ambiente e a pessoa fala, nossa, você chegou, trouxe uma paz. Eu já contei essa história, um dia eu estava no meu trabalho, e eu sou uma pessoa bem-humorada em todo o tempo. Bem-humorada. Bastante. Então eu chego, bom dia, boa tarde, tal. E aí eu estou entrando no escritório assim, eu abro a porta e falo assim, bom dia, gente! E uma moça que estava lá dentro falou assim, essa sua alegria me irrita! Eu falei assim, Jesus, está amarrado, sai dela. Eu logo pensei assim, vai saindo, Satanás. Eu disse, tá bem, me perdoe, mas eu não posso deixar de ser feliz, porque eu sirvo a um Deus maravilhoso e Ele me faz feliz todos os dias. Essa tua fé me incomoda. Eu disse, então nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo, porque luz e treva não vai andar junto mesmo. Então é normal. Mas também você chega no ambiente e as pessoas que têm bom coração, elas vão olhar e dizer assim, pô, você chegou aqui, trouxe uma paz, trouxe uma alegria, né? Nossa, ficou tão gostoso o ambiente, porque o crente é assim, ele ilumina onde ele vai. Ele traz luz para onde ele chega, ele rebenta com as trevas aonde ele chega. Não precisa fazer força, basta estar, basta ser, basta deixar o Espírito Santo agir, o Espírito Santo transbordar daquilo que ele tem para você. Entenda uma coisa, querido, você, eu e você, o mais simples de nós aqui, o mais tímido de nós, o mais caladinho de nós aqui, você é a resposta de oração de alguém lá fora. Tem alguém lá fora orando, esperando você dar uma palavra, esperando você dar um toque, esperando você dar um abraço, esperando você trazer para ele essa luz. Então entenda isso, você é importante no reino de Deus. Você tem um papel importante no reino de Deus, que é levar essa luz adiante. E não adianta se esconder, querido. Não adianta se esconder, você já está aceso. Tá? Tá todo mundo vendo a tua luz. Todo mundo, principalmente os que estão em trevas. Porque luz e trevas não dá. Paga a luz aí. Paga tudo. Aí, apagou? Tá escuro? Acende qualquer uma. Acabou as trevas. Acabou. Onde a luz chega, as trevas se vai. Mas a escuridão, a gente tem que entender. A escuridão, ela não é escura por si só. Ela é a falta da luz. A escuridão é a falta da luz. Não existe trevas, existe luz. As trevas só vencem quando as luzes se apagam. Então, eu e você não podemos deixar a nossa luz se apagar. Mas como que eu faço isso, pastor? Bom, isso é muito interessante. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, um dos versículos mais curtos da Bíblia. Põe aí, Leandra, para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Olha que versículo comprido. Você consegue aprender ele hoje, agora, e nunca mais esquecer. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, vai dizer para ele, gente, cuidado, não deixe o Espírito Santo que está em você se apagar. Então, quando a minha luz vai deixar de brilhar? Quando eu decidir apagar o Espírito que está em mim. Pastor, aquela pessoa lá no meu trabalho está tentando roubar o meu lugar, ela quer apagar a minha luz. Querido, ninguém pode apagar a tua luz, só você mesmo. Só você mesmo. O dia que você deixar o Espírito Santo se apagar,
aí então a sua luz se apagou. Mas enquanto você buscar a presença de Deus, enquanto você buscar a unção de Deus, enquanto você buscar a palavra de Deus, enquanto você tiver fome, sede, vontade de estar na presença de Deus, jamais vai apagar a sua luz. Ela não se apaga por si só. A luz, ela não é sua. Jesus te deu essa luz. Mas a responsabilidade de manter ela acesa é sua. A responsabilidade de manter ela acesa é nossa. É minha e sua. O apóstolo Paulo nos ensina isso dizendo: não deixe apagar o Espírito de Deus em vocês. Como que eu apago o Espírito de Deus na minha vida, pastor? Quando você começa a fugir da presença de Deus. Porque Ele é a luz do mundo. E toda a luz que nós temos emana dele. E quando eu me afasto dele, eu me afasto da luz. Quanto mais longe do Senhor eu estou, mais apagado eu vou ficar. Quanto mais perto da luz eu estou, mais brilhante eu vou estar. Então, não desista de buscar a Deus. Não se canse de buscar a Deus. Pastor, mas eu tenho orado tanto. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado, essa situação não se resolve. Não pare, querido. Não pare, não te afaste da presença. Continue. Pastor, nós que somos mais antigos na fé, mais maduros na fé, vamos usar assim essa palavra, não é? Nós temos uma tendência de deixar a luz se apagar, porque a gente vai vivendo, eu sou cristão há tantos anos, eu já sou crente, eu já sou salvo, eu já conheço toda a Bíblia, eu já escutei tudo quanto é tipo de mensagem, de sermão na minha vida, não tem mais ninguém que possa me ensinar mais nada, e aí a gente vai se apagando. Vai se apagando, até chegar o momento em que o Espírito de Deus sai da nossa vida. E aí o pecado entra. Aí a treva entra. Então nós temos que estar próximos, apegados, juntos, enraizados. Como diz o mineiro, nós estamos garradinho com Jesus. Garradinho, tem que andar agarrado. Tem que estar agarrado, querido. Não pode estar largado, tem que estar agarrado com Jesus todo dia, todo tempo, todo momento. A luz que você carrega, ela não é sua. A luz que você carrega, ela é a presença de Deus que está em você. Então a gente passa por aqui uma vez por semana, dá uma carregada na bateria, não é? Sai daqui brilhando todinho, aí segunda-feira tem um problema, terça tem outra dificuldade, quarta tem outra situação, aí quem é mais esperto corre para a célula na quarta-feira, toma mais um gás ali, né? Dá mais uma pilhada e toca o resto da semana. Mas tem uns que ficam aí caminhando a semana inteira, aí no domingo não consegue subir essa escada aí. Chega aqui domingo, sobe a escada assim, Jesus me ajuda. Jesus, meu Deus do céu. Né? Quase morrendo longe da presença. Querido, ativa a sua história. Ativa o poder de Deus que há em você. Deixa o Espírito Santo fluir todos os dias no seu coração, todo tempo, todo momento. Dá espaço para o Espírito. Chama o Espírito, atrai o Espírito de Deus. Como que eu faço isso, pastor? Orando, buscando, lendo, aprendendo, ouvindo. Pastor, não tenho tempo de ler a Bíblia. Querido, hoje tem tanta situação. Põe no seu celular uma Bíblia aí, põe para falar na sua orelha. Você fica ouvindo podcast o dia inteiro, fica ouvindo fofoca o dia inteiro, fica ouvindo notícia ruim o dia inteiro. Vão prender o Bolsonaro, não vão prender o Bolsonaro, vai cair a bolsa, não vai cair a bolsa. Você nem tem dinheiro na bolsa e fica aí falando da bolsa. Nem na bolsa. Nem no bolso. E estão preocupados, pastor, o dólar vai subir, o dólar vai baixar. Nós temos que nos preocupar de ser cheios da presença. Cheios da presença. É isso que vai fazer diferença. Onde você chegar, aonde você for, onde você estiver, as pessoas vão olhar para você e dizer assim, há algo diferente nessa pessoa. Há algo diferente. Por quê? Porque você carrega uma presença. Você carrega algo poderoso. Você carrega o Espírito Santo de Deus. Querido, a gente às vezes não entende isso aqui. A gente não consegue entender. Como que esse negócio, pastor, que eu carrego o Espírito de Deus? Sim.
Sim, essa vida que você tem, esse fôlego de vida que você tem, tá? Isso aí é o Espírito de Deus que está dentro de você. Pastor, mas eu não sinto, eu queria sentir um arrepio. Eu mando baixar mais o ar, você arrepia todinho. Queria sentir um arrepio. Não. O Espírito de Deus, nós temos uma criação, né, religiosa, às vezes, que nos remete a outras coisas. A minha família tem um lado dela todo espírita. Não é? Então você tem aqueles cultos afro, aquela coisa toda, um espírito que chega, que entra na pessoa, que faz um balacobaco todo. Aí você espera que o Espírito Santo de Deus chegue a mesma coisa. Não. O Espírito de Deus não é invasivo. Ele não possui seu corpo. Ele está em você. Ele está em você. É diferente. É diferente. Né? Para quem já viu um culto afro, aquela pessoa que recebe um espírito, não é? Que não é um espírito, não é? Ela fica fora de si, ela não sabe o que aconteceu, ela não lembra o que passou, não é? Eu já vi, tinha na minha casa isso. Minha mãe tomava uma garrafa assim de pinga, e depois o espírito ia embora e a pinga ia junto com ele. E elas paravam, estava normal. Por quê? Porque aquilo é uma obsessão. Aquilo é uma possessão. E o Espírito de Deus, ele não nos possui para tirar a nossa consciência, a nossa mente, o nosso coração, as nossas atividades. Não, ele nos guia. Ele fala conosco o tempo todo, ele nos ensina, ele nos dirige, ele nos constrange quando erramos. Sabe aquela luzinha vermelha que acende na tua cabeça quando você vai fazer a coisinha errada? Sabe, né? Acende aquela luzinha e fala, não faz não, mas até teimoso faz, né? Miséria. Mas acende a luzinha lá, fala, meu filho, não é por aí. Não é. E você insiste. Por quê? Porque a gente quer apagar o Espírito. Não apaga o Espírito, querido. Deixa ele acender, deixa ele brilhar, deixa ele encher, deixa ele transbordar. Porque as pessoas lá fora, o que elas estão buscando é uma luz para seguir. Elas estão em trevas, elas estão perdidas, elas estão sem saber para onde ir. Elas acham que a droga é solução, bebida é solução, balada é solução, trair é solução, enganar é solução. Quando na verdade elas só querem ver uma luz que indique um caminho de glória, de bênção, de felicidade, de alegria verdadeira. Então elas estão olhando para cada um de nós e procurando aonde tem uma luz, onde eu vou encontrar um caminho. Você é o caminho. Você é aquele que vai indicar o caminho, você é aquele que vai dar a luz, você é aquele que vai indicar a direção para aqueles que estão perdidos. Então, não deixe o Espírito se apagar na sua vida. Busque ao Senhor, consagre-se ao Senhor, cada dia mais. Pastor, eu tenho orado, ora mais. Pastor, eu tenho jejuado, jejua mais, querido, porque os dias que virão são muito difíceis, são maus, são complicados. Está cada vez mais complicado a vida, está cada vez mais difícil andar nesse mundo. Cada dia que você ouve uma notícia, você ouve uma notícia pior, você fala, meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia ouvir isso, e amanhã você ouve uma pior ainda. Porque as coisas vão mal. Mas para aqueles que andam na luz, aqueles que caminham na luz, aqueles que andam com o Senhor Jesus, esses não viverão em trevas. Amém? Então, pense nisso, coloque isso no teu coração. Não importa aquilo que você está vivendo. Não é? Nós somos, você é a resposta para essa geração que está vivendo em trevas. Quem anda com Cristo, querido, carrega uma luz que transforma ambientes e que muda destinos. Muda destinos. Eu posso olhar e ver o quanto Deus usa as nossas vidas de forma tão especial. E às vezes de formas tão simples. Você acha que para Deus usar a sua vida você precisa subir aqui e pregar comigo? Não precisa. Deus quer usar você onde você está. Deus quer usar você onde Ele te plantou, lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá na tua faculdade, lá na tua casa. Deus quer usar você. O problema é que a gente acha que para Deus nos usar tem que acontecer, né? O mar tem que se abrir, o cego tem que enxergar. Não, não é só isso. É muito mais além. É em todos os detalhes da vida, aquilo que Deus quer fazer com cada um de nós. Então,
Você não é pequeno. Você não é um qualquer. Você não é o mais simples dos filhos de Deus. Pode ser o mais humilde dos filhos de Deus, mas você carrega uma luz poderosa que pode dar direção e destino para aqueles que estão ao seu redor. Basta você abrir a boca e deixar essa luz brilhar. Amém? Amém. A luz não depende da minha perfeição, da sua perfeição, mas da nossa conexão com Jesus, da nossa caminhada com Jesus. Eu não brilho mais ou menos porque eu me tornei mais inteligente, mais forte ou mais estudado. Não, eu brilho mais porque eu estou mais perto da fonte. Quanto mais perto da fonte você chegar, mais perto, mais forte você vai conseguir brilhar e mudar a história e ser testemunho de luz para aqueles que estão andando ao seu redor. Amém? Amém. Percebe uma coisa? Não deixe que a sua luz se apague. É tempo de buscar a Deus. É tempo de andar na presença de Deus. É tempo de se consagrar ao Senhor cada dia mais. Então, não deixe de ler. Não deixe de ler. Não deixe de ouvir. Pastor, não dá tempo de ler, é difícil. Põe no ouvido, querido. Ouve a palavra pelo menos. Ouve. Está no seu celular. Está no seu tablet. Está aí no seu computador. Está na sua bolsa, dá um jeito, ouve, começa ouvindo a palavra, começa o dia ouvindo a palavra de Deus, começa o dia pensando naquele que é a tua luz, naquele que é a tua direção. A gente acorda pensando nas lutas e nos problemas já, não é? Normal. Você já acorda e fala assim, nossa, hoje vai dar aquele problema, aquela pessoa vai me ligar, aquele outro vai não sei o quê, e aquele irmão, ai meu Deus. Não, começa pensando em Deus. Começa pensando no poder de Deus. Começa pensando no amor de Deus. Começa pensando na bondade de Deus. Acorda, abre a tua Bíblia, lê um salmo, lê um provérbio, lê um pedacinho da Bíblia que seja. Mas se conecte com aquele que te dá luz, querido. Porque senão a tua luz se apaga. Se apaga. Então, como que a luz minha vai apagar? A partir do momento que eu me alimento mais daquilo que é trevas do que aquilo que é luz. Eu não sei o que você assiste no seu celular, mas eu tenho medo de pensar. Eu não sei o que você faz quando ninguém está te vendo. Aliás, quando ninguém está te vendo, quem é você? Quando ninguém está te vendo, quem é você? Essa é uma pergunta. Sabe por quê? Quando ninguém está te vendo, mesmo que a luz esteja acesa, aparentemente você está em trevas. Porque você se sente invisível. Quando eu estou sozinho, ninguém está me vendo. Então eu estou invisível, é como se eu estivesse num quarto escuro, sozinho, ninguém está me vendo. Eu posso fazer o que eu quiser. Pode. Verdade. Pode. Tem problema? Tem. Porque aquele de quem você quer mais esconder, ele está te vendo. O salmista Davi diz assim, ainda que eu me escondesse no mais profundo do oceano, fizesse a minha cama lá embaixo, o Senhor estaria comigo. Ainda que eu tomasse a luz da alva e voasse como as águias e me escondesse no mais alto dos montes, a tua presença ali estaria. A Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor passam por toda a terra para ver as obras dos homens. Então não tem para onde esconder. Você pode esconder de mim, você pode esconder do teu marido, pode esconder da tua esposa, pode esconder do teu patrão, que você dá nó nele. Pode esconder. Você é esperto. Olha, você é esperto. Mas de Deus a gente não esconde nada. É impossível fugir daquele que é a luz. É impossível fugir daquele que é o Senhor de toda a terra. É impossível. Então, não queira achar que porque ninguém está vendo, eu posso fazer o que eu quero. Não apague o seu espírito assim. Não apague. Não apague. Não apague. Eu vou lembrar você, não sei se você assistiu, um filme chamado Até o Último Homem. Quem já assistiu esse filme? Deixa eu ver.
Isso, talvez vocês não vão lembrar. Ok, nem todos vão lembrar. Mas esse filme ele conta uma história verídica de um soldado que vai para a guerra, um soldado americano. Ele vai para a guerra lá no Japão. E quando os Estados Unidos vão tentar invadir o Japão, eles sofreram muito para conseguir entrar no território japonês. Até que eles culminam jogando aquela bomba atômica, aquela loucura toda. Mas eles chegam numa região onde havia uma montanha muito alta, muito íngreme, então havia um paredão de pedra. E eles tinham que suplantar esse paredão e dali enfrentar o exército. E era impossível, eles tentavam, mas eles não conseguiam. E esse soldado chamado Desmond Doss, esse soldado ele era um cristão e ele tinha uma convicção. Ele se alistou no exército para ser médico do exército, mas ele disse assim, eu sou cristão, eu não vou matar ninguém. Eu vou para a guerra, mas eu vou para salvar pessoas. Não vou usar armas. Foi uma briga, deu tribunal, deu julgamento, pode ir, não pode ir, ele é um covarde, não é um covarde, ele é um louco, não é um louco, mas ele era só um cristão defendendo a sua fé. E ele diz, eu não vou usar armas. Mas você não pode ir para o exército, o seu amigo seu estiver ali e ele estiver ali no meio da guerra e precisar de alguém para proteger ele, você vai proteger como se você não tem uma arma? Ele diz, eu não vou para matar ninguém, eu vou para salvar. Eu sou médico, eu vou para salvar. E ele consegue lutar pelo direito de ir à guerra sem armas. E ele vai. Vai assistir o filme depois, que é muito bom. Zombado pelos seus amigos, chamado de covarde pelo seu grupo, pelo seu batalhão, mas ele vai. E numa noite de uma batalha tão terrível, onde eles tentaram avançar diante do inimigo e foram massacrados. Esse homem, no meio da guerra toda, ele começa a buscar os soldados feridos no meio da guerra, do fogo cruzado ali. Ele começa a correr, ele vê um homem caído, ele pega aquele homem, traz, e ele vai baixando naquele penhasco, ele vai sozinho buscando a noite inteira aquela guerra, o fogo comendo. E ele salvando gente, gente para cá, gente para lá. Quando amanhece o dia, que eles vão ver o resultado de tudo, eles percebem que mais de 75 homens foram salvos. E eles começam a perguntar, como é que você chegou aqui? Porque gente sem perna, gente sem braço, gente com tiro para todo lado. E ele pergunta, como que você conseguiu descer desse jeito? E ele só escuta dizer, o Desmond me salvou, o Desmond me salvou, o Desmond me buscou, o Desmond foi me buscar não sei na onde, o Desmond me carregou até aqui. O Desmond foi a luz no meio daquelas trevas. Porque ele decidiu ser luz no meio das trevas. Há muita gente se matando por aqui, sabia? Não com tiros, não com bombas, mas com palavras, com ações, com atitudes. Você nunca foi ferido por palavras? Você nunca foi ferido por atitudes de outra pessoa? Quantos de nós, quantas pessoas você já viu morrer, às vezes, na fé, porque foi ferido por palavras e atitudes? Mas Desmond tomou uma decisão. Vocês vão na guerra para matar. Eu vou na guerra para salvar. Eu vou na guerra para salvar. E a oração dele durante toda aquela noite, ele arrastava um corpo, descia por aquele penhasco sozinho, e aí ele terminava de descer, ele olhava para o céu e dizia, Senhor, me ajuda a salvar mais um. Me ajuda a salvar mais um. E ele corria para o meio daquele campo, achava mais um soldado e trazia, e quando ele descia para a segurança aquele soldado, ele olhava para o céu e dizia, Senhor, me ajude a salvar mais um. Que nós tenhamos o coração de Desmond. Que nós tenhamos o coração de Desmond, onde o mundo está se massacrando, onde o mundo está se matando, onde as pessoas estão se degradando porque uma quer ser melhor que a outra, quer ter mais que a outra, quer ser mais importante que a outra, quer ser, sei lá o que mais que a outra. Que a gente possa ter um olhar diferente e dizer, Senhor, me ajude a salvar mais um, mais um. Eu não quero ser aquele que mata, eu quero ser aquele que salva. Eu não quero ferir pessoas, eu quero salvar pessoas. Eu não quero matar pessoas, eu quero salvar pessoas. Eu não quero magoar pessoas, eu quero alegrar pessoas. Eu não quero trair pessoas, eu quero ser fiel a pessoas. Eu quero ser aquele que faz o bem. Amém. É uma decisão.
é uma decisão, uma convicção que nós temos que carregar no nosso coração. É difícil? É. Tem dia que a gente é injustiçado, a gente tem vontade de pegar o pescoço assim. Tem, irmão, tem, é normal. Eu tenho. Vocês não sabem o risco que vocês já correram. Mas aí a gente fala, não, Jesus, me ajuda a salvar mais um. Me ajuda a salvar mais um. E a gente vai lá e respira e fala, não, vamos lá. Vamos salvar, vamos orar, vamos amar, vamos fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Vamos ser luz nesse mundo que treva já tem demais. Já tem demais. Então não responda na mesma altura que as pessoas. Ah, pastor, o senhor não sabe o que ele falou para mim. Não importa, querido. Importa o que você vai falar para ele. Porque não importa o que as pessoas fazem comigo. Importa como eu reajo com o que as pessoas fazem comigo. É isso que Deus está olhando. É isso que o Senhor está olhando para nós nessa manhã. É isso que o Senhor está esperando de nós. Então, Ele está dizendo para mim e para você, olha, quando alguém te ferir numa face, dê a outra. Quando alguém lhe tomar a blusa, dê a camisa também. Quando alguém te forçar a caminhar uma milha, caminhe duas. Caminhe duas. Quando alguém te magoar, perdoe. Quando alguém te ferir, perdoe. Quando alguém te tratar mal, esqueça, perdoe. Porque assim a sua luz vai brilhar. Volta lá no versículo 15 e 16, querida, por favor. Mateus 5, 15 e 16. Porque assim a gente vai ser aquilo que Jesus espera de cada um de nós. Da mesma forma, as suas boas obras devem brilhar para que todos vejam e louvem o seu Pai que estás no céu. Não é para louvar você, não. Ai, que bonito aquele irmão, que bacana. Não. Mas as pessoas vão dizer assim, uau, não é que Deus é na vida dele? Olha, eu briguei com ele. Eu xinguei ele, eu machuquei ele. Mas ele olhou para mim e me perdoou. As pessoas vão ver Deus na sua história. As pessoas vão ver Deus na sua vida. As pessoas vão ver o Espírito Santo ministrando na vida delas através da sua atitude, do seu coração, da sua resposta. As pessoas vão saber que você é como aquele soldado no meio de uma guerra suja, mas você tem um coração voltado para salvar, para livrar, para libertar e não para matar. Amém? A luz que ilumina os outros é a que mais brilha, querido. A luz que ilumina os outros é a que mais brilha. Jesus disse assim, ó, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A luz verdadeira não se esconde, ela serve. Ela serve, ela ilumina, ela aparece, ela está aí. A luz que mais brilha não é a que destaca você, mas é aquela que destaca o Pai. Aquela que destaca o Senhor, aquela que destaca Jesus na minha vida e na minha história. Por isso não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha timidez de dizer, eu sou cristão, por isso que eu ajo assim. Eu sou crente, por isso que eu faço assim. Eu sou crente, por isso que eu tento ser bondoso com todo mundo. Eu sou cristão, por isso que eu não falo palavrão. Eu sou cristão, por isso que eu não fico contando mentira. Eu sou cristão, por isso que eu não fico enganando. Eu sou cristão. E as pessoas vão ver a luz, a presença, o poder. Você vai glorificar não a si mesmo, mas o nome do Senhor Jesus. A grande luz, a maior luz, a melhor luz é aquela que glorifica o nome do Senhor Jesus. Para que os homens vejam a sua luz, mas glorifiquem aquele que te deu a luz. Amém? Sua luz tem um propósito eterno. A sua luz tem um propósito eterno. Alcançar vidas, tocar corações, revelar o caráter e a presença de Jesus em cada um de nós. Às vezes, um sorriso, uma palavra, um abraço, um aperto de mão, um sorriso sincero, uma palavra de bênção sobre a vida das pessoas, isso ajuda e abençoa demais. Então deixe sua luz brilhar nos bastidores. Deixe sua luz brilhar dentro de casa. Marido, seja mais luz na vida da sua esposa. Sabe? Brilha mais, responde menos, reclama menos, ajude mais.
Mulheres, sejam mais luz na vida do seu marido. Para de botar problema em tudo. Para de reclamar de tudo. Para de reclamar, de chorar, de pôr defeito. Seja luz na sua casa. As suas palavras, queridos, têm poder. A forma como você responde é importante. Sabe? A gente vai no mercado, a gente vai no banco, a gente vai trabalhar e para todo mundo a gente diz assim, por favor, você pode me ajudar? Por favor, você pode fazer isso? Muito obrigado que você fez isso. Chega em casa, pega aí, ajuda aí, ei, Por que em casa a gente tem que tratar mal as pessoas que mais nos amam? E lá fora, as pessoas que não estão nem aí com você, você fica, ai, querido, querida, E com o marido em casa, parece uns pitbull, né? O marido chega em casa, tem janta. Tá lá no fogo, esquenta lá. Deus me livre mesmo, misericórdia. Misericórdia. Então a gente tem que ser luz em todo lugar. E é fácil ser luz lá fora. Né? Porque a gente é educado com todo mundo. A gente é bondinho com todo mundo. A gente trata todo mundo bem. Mas e nossos pais? Quando a mãe fala alguma coisa, como é que a gente responde? Mãe, dá licença. Né? Pai, o senhor tá velho, o senhor não sabe de nada. Eu já ouvi isso. Não do Abel. Você nunca ouviu, não, Leandro? Glória a Deus, né, Leandro? Tá olhando pro Felipe. Filipão, cadê o Filipão? Aí, já tá olhando pra você aí. Eu nunca ouvi, não. Já deu aquela mirada aí. Mira até. Gente, seja luz onde você estiver. Na casa de Deus, no seu trabalho, na sua escola, nos seus vizinhos, na sua faculdade, onde você estiver. Deixe a luz brilhar. Porque é através dessa luz que o seu Deus será glorificado. Está ali na palavra. Deixe a sua luz brilhar, porque através dela os homens glorificarão o Senhor. As pessoas têm visto luz em você? As pessoas têm visto Deus em você? As pessoas têm visto a presença de Deus na sua vida? As pessoas que mais me zoaram porque eu era crente foram as que mais pediram oração para mim no momento da luta e da dificuldade. Porque quando chega o dia difícil para ela, ela vai lembrar do crentinho. Ela vai lembrar. Ela lembra do crentinho. Aí manda mensagem para você, irmão. Aí chama até de irmão. Irmão, quando você for lá na tua igreja, vocês costumam orar pelas pessoas? Leva meu nome. Você nunca recebeu uma mensagem assim, não? Eu já recebi um monte. Põe meu nome lá na oração da tua igreja. Eu falo, não, eu ponho você. Vai lá. Né? E lá eu oro por você. Vai lá. Mas ora por mim. Eu estou passando uma luta. Meu marido, minha mulher, meu filho. Ora por mim. Porque na hora do aperto, eles vão olhar para a luz. Eles vão olhar para onde eles enxergam uma luz. E você é a luz no fim do túnel de muita gente que está andando em trevas. Se você brilhar um pouquinho mais, elas vão enxergar o caminho. Elas vão enxergar o caminho. Então deixa essa luz brilhar. Nessa manhã, deixa essa luz brilhar. Deixa o Espírito Santo brilhar em você. Deixa o Espírito Santo transbordar na sua vida. Deixa a presença de Deus fazer parte do seu dia a dia, da sua história. Use o vocabulário que você tem para falar de Deus. Use as suas amizades para falar da presença de Deus. Fale daquilo que Deus tem feito na sua vida, daquilo que Deus tem feito no seu coração, tem feito na sua casa, na sua família. Deixe essa luz brilhar em nome de Jesus. Amém, querido?